Mas quem vier a São Januário vai ver uma outra atração aqui. É justamente o Roberto cobrando falta. Roberto, dava para explicar como é que você bate na bola e tem feito tantos gols aí de falta? Eu acho que não é difícil. Bom, mas é difícil para você, né? É claro, eu acho que eu tenho essa facilidade. Não que eu queira, não, mas são poucos jogadores no Brasil que tem a facilidade de bater na bola com perfeição. Bom, vamos caminhar ali, caminhar para cá e dar uma explicação aí de... A bola com carinho, a bola tem que ser tratada com carinho. Sempre com carinho. Sempre com carinho. Então, pra mim, eu que tenho facilidade, não preciso tomar muita distância, meu chute é meia força, né? E mais colocado. É só isso aqui, ó. Dá pra pegar aí? 1, 2, 3, 4. Acabou. E procuro olhar o goleiro. Então o momento da concentração do goleiro. Acho que ele está tenso, esperando a bola. Então você espera aí uns 5, 10 segundos. A hora que ele relaxa, você tenta surpreendê-lo. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira. Hoje, dia 13 de abril, é aniversário de 67 anos do maior ídolo da história do Vasco, Carlos Roberto de Oliveira, ou simplesmente Roberto Dinamite. Isso mesmo, o grande ídolo da história do Vasco faz aniversário hoje e esse Bom Dia Gigante será integralmente em homenagem a ele que abriu esse Bom Dia Gigante, ensinando como cobrar faltas, ele que era um exímio cobrador de faltas. Mas claro, vamos trazer muitas informações referentes ao Vasco nesse Bom Dia Gigante e para abrir, claro, vamos falar sobre a decisão da Federação de Futebol do Rio de Janeiro de mudar a data do clássico entre Vasco e Flamengo, que seria realizado na quarta-feira, 9 horas da noite no Maracanã, mas que agora passou para quinta-feira, 7 da noite no mesmo estádio. E olha, essa decisão da FERJ foi acatando um pedido do Flamengo, sem consultar o Vasco. E a diretoria do clube emitiu uma nota de repúdio em relação a essa decisão. Confere só. O Clube de Regatas Vasco da Gama repudia a repentina mudança da data do seu jogo contra o Flamengo, decisão tomada a toda evidência para favorecer um dos times envolvidos no confronto e sem que houvesse qualquer consulta ao Vasco da Gama. Para agravar a situação, na manhã desta segunda-feira, por volta das 11h36 da manhã, o clube recebeu um e-mail com a tabela atualizada da competição anexada, sem nenhuma alteração da data do jogo em questão. Logo após esse comunicado, outra confirmação. Foi realizada uma reunião virtual com participação da FERJ e de representantes dos dois clubes, Vasco e Flamengo, para definir todo o plano de ação e contingência da partida. Inexiste qualquer motivo legítimo que justifique a mudança de data às vésperas do confronto, visto que é usual a programação de jogos aos domingos e quartas-feiras. Ressalta-se que o regulamento da competição, em seu artigo 23, elenca as causas para alteração de horário de qualquer jogo, a compatibilização e adequação à programação das detentoras dos direitos de transmissão, desde que expressamente solicitado por estas, ou ainda casos fortuitos ou de força maior. Por certo, não se trata de nenhuma dessas situações, mas tão somente a uma arbitrariedade da FERJ atuando de forma não igualitária perante seus filiados. Ressalta-se que, valorizando o Campeonato Carioca, o Departamento de Futebol, o Departamento de Saúde e Performance e a Comissão Técnica elaboraram um planejamento para o Clássico dos Milhões, que inclui o retorno imediato de Tombos, Minas Gerais, logo após o compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil. A estratégia contou ainda com a ausência de folga mesmo após uma viagem desgastante e treinamentos diários no CT do Almirante na Cidade de Deus, inclusive no sábado e no domingo. O Vasco da Gama lamenta a equivocada decisão da federação, que acaba com o equilíbrio entre todos os seus filiados e a própria credibilidade da competição que organiza. Vantagem, Roberto tentou tocar a Silvinho, a chance, bateu! Gol! Do Vasco! Roberto Dinamite!
Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã. 43 minutos do segundo tempo. Roberto Dinamite, sempre Roberto Dinamite. O Flamengo comemorava o título. A torcida gritava: é campeão, é campeão. Sobrou para Roberto. A primeira que sobrou para ele. Canto direito. 1-0 Vasco. E para comentar essa decisão da Federação de Futebol do Rio de Janeiro em mudar a data do clássico 48 horas antes da partida, chega agora nesse Bom Dia Gigante Flávio Dias para falar um pouco sobre isso. Bom dia, Flávio, conta pra gente. Bom dia, meu grande amigo, meu parceiro Emerson Rocha. Aliás, não parabenizei a você e a Mari Barata pela maravilhosa live do último sábado em relação à consciência negra, a tudo que os negros representaram no Vasco. A gente falou, aliás, muito de história nesse final de semana, né, Emerson? Sábado, essa live maravilhosa, domingo contamos muito de Vasco e Flamengo, e ontem nós fizemos uma live histórica homenageando o aniversariante de hoje, o grande Roberto Dinamite, o maior jogador da nossa história. E sabe por que eu estou falando isso? Eu fiz um comentário domingo, você que não viu, passa lá no canal AV+, e eu comentei sobre algo que hoje me ratifica demais a posição de que a gente tem que esquecer o Flamengo. Esqueça o Flamengo. Eu, quando cobria Vasco em rádio, eu convivendo no clube, eu muitas vezes via as pessoas comentando e preocupadas que o Flamengo era isso, porque o Flamengo faz aquilo, porque o Flamengo é assado, e eu dizia, esquece o Flamengo, para de fazer parâmetro, para de querer comparar, não tem como, a nossa vida é única, a nossa história é única, os nossos valores são únicos, esqueçam o Flamengo. Eu disse isso nesse comentário domingo, e ratifico aquilo que eu falava 20 anos atrás, naqueles dias de cobertura lá, que era semana de clássico, não porque o Flamengo fez isso, não porque o Flamengo fez aquilo. Esquece, porque o sistema sempre foi a favor deles, sempre foi. Vocês se lembram das papeletas amarelas? Vocês se lembram do ladrilheiro? Vocês se lembram de tantas outras benesses? De mudanças de jogos, de mudanças de árbitro, de influências. Então, esquece os caras, porque não adianta a gente tentar fazer valer algo que seja legal diante do status quo. Ah, mas a gente não vai reagir nunca? Vai! A gente tem que reagir em campo, a gente tem que reagir com a nossa gestão, a gente tem que reagir com um Vasco forte, porque o Vasco pujante, forte, tem respeito dos outros. O que nos falta hoje é respeito, que nós perdemos. E não é aquele respeito gritado nas arquibancadas, o respeito voltou. Não, ali não voltava o respeito. Ali voltava outra coisa, a imposição, a truculência, que nos fez criar um DNA que hoje nós achamos que é indigno. O vascaíno está sendo humilhado, o vascaíno não pode passar por isso. Sempre foi assim, gente, desde a nossa história. Não dá pra gente repetir aqui a história do Vasco. Vocês vão sair da federação porque vocês têm jogadores negros e analfabetos. A resposta histórica do dia 7 de abril. E o Vasco carregou esse fardo pro resto da vida e venceu. Porque é gigante, porque é maravilhoso, pelo seu torcedor, pelos seus atletas, porque se unia, se juntava. O Vasco não tem culpa hoje disso, mas o Vasco é o maior culpado disso que acontece, porque nós deixamos assim acontecer, pela nossa desorganização, porque nós não nos respeitamos. E assim hoje o Flamengo vai à federação, bate na porta e diz, eu quero mudar. Engraçado que a mudança de jogo em 2020 ganharam do Atlético do Paraná no dia 16 e aí jogaram 3 dias depois lá no morro, lá em cima, lá na Colômbia, contra o Independente Del Valle. 3 dias depois. Agora não pode. Sabe o que eu penso? Eles têm medo da gente. Eles têm muito respeito. Eu falei isso também no comentário.
do domingo lá no Ave Mais. Dá uma curtida. Eles acham que não, eles tripudiam, mas eles não querem jogar com a gente quarta-feira com o time B. Sabe por quê? Porque eles não querem perder a chance de ganhar ou não perder por 18 partidas. Porque a gente pode estar lá embaixo, mas a gente incomoda demais. Acordem. Nós vascaínos temos que acordar. É só a gente se unir um pouquinho. Porque eles têm muito respeito por nós. Eles sabem do nosso tamanho. Eles sabem que se a gente se organizar, não tem como. Não tem como. No dia do aniversário do maior jogador do Vasco, eu só digo isso a vocês. É um escárnio, é uma falta de respeito, é um campeonato carioca morto, falido por uma federação que abriu as pernas para eles há muito tempo, que não respeita o Vasco há muito tempo, que não está nem aí para campeonatos começando fora de prazo, um campeão do ano passado só jogando no Maracanã, nem aí. Quer ter o seu dinheiro, seja da televisão, dos patrocinadores, ter uma sede suntuosa, todo mundo receber em dia, e clubes como São Cristóvão, Serrano, tradicionais Bom Sucesso, Olaria, todos morrendo, porque a federação não está nem aí para esses clubes. Então uma mudança de quarta para quinta, você ainda fica indignado? Você ainda fica triste? Eu não. Eu acho normal. Ah, mas a gente tem que gritar. Tem. Só que a gente tem que gritar em campo. Porque se você colocar por um outro prisma, eles mudaram de quarta para quinta porque eles não queriam jogar com um time sub-20 contra nós. Eles nos respeitam. Eles sabem do nosso tamanho. É um absurdo, é fora do comum. O Campeonato Carioca é uma vergonha, é um campeonato totalmente desmoralizado. Mas quinta-feira a gente vai estar em campo. Ah, vamos mudar a programação, tá ruim, o Vasco lançou nota de repúdio. Beleza, concordo plenamente. Mas nós temos que dar a resposta em campo. Porque o jogo podia ser quarta às 7 horas, quarta às 9 horas, podia ser quinta às 7 horas, sexta ao meio-dia, sábado às 2 horas da tarde. Se não jogar bola, eles vão continuar fazendo isso. Porque eles têm mais poder, porque eles estão dentro de campo dando resultado. E nós não. O que a gente tem que cobrar é um clube organizado, é um time competitivo. Não vai ser na quarta-feira às 9 horas, vai ser 12 horas ou 24 horas depois. Vamos ganhar deles. Vamos ganhar deles. Vamos ganhar deles. Só assim a federação vai nos ouvir. E se não ouvir também, nunca ninguém foi para a arquibancada do Maracanã gritar federação, federação. Nos lixemos para todos. Temos que pensar em nós. Temos que pensar no nosso Vasco. Bom dia, parabéns Dinamite. Obrigado por tudo que você fez pelo Vasco. Tchau, turma. Tentando Guina com Roberto. Lá vai Roberto. Bateu pro gol. Golaço sensacional de Roberto. Mas que gol! Uma finta de corpo desconcertante sobre o zagueiro central Mauro, que também ficou olhando não sei o que. Veja bem. E uma bomba no ângulo esquerdo superior do goleiro Jairo. Quinto gol de Roberto, quinto gol do Vasco, 5 para o Vasco, 2 para o Corinthians. Fatoni, explica esses 5 gols do Roberto. Uma coisa inédita, cada um é bonito que o outro, nossa senhora. E a par de toda essa confusão fora de campo, o time do Vasco treinou ontem no CT do Almirante. Você tá vendo aí imagens da Vasco TV na tela, do treinamento dos goleiros do Vasco, que fizeram trabalhos de saída de gol e também em relação às bolas alçadas da área, que são sempre um perigo contra o Vasco. Já os jogadores apareceram no gramado e participaram de muitas jogadas ofensivas, de tabelas em velocidade, simulando contra-ataques que podem ser armas do
Vasco para enfrentar o Flamengo, que é um time também de muita velocidade. E o técnico Marcelo Cabo deve manter a escalação que iniciou o jogo contra a Tombense pela Copa do Brasil, com Lucão no gol, Léo Matos na lateral direita, Hernando, Leandro Castan e Zeca. No meio-campo, Andrei, Galarça e Marquinhos Gabriel. No ataque, Morato, Gabriel Peck e Germancano. Mas tem um jogador que vem se destacando muito nos treinamentos, trata-se do atacante Léo Jabá. Não será surpresa nenhuma, quem sabe ele aparecer, inclusive, entre os titulares para essa partida contra o Flamengo. Cuidado, meu caro amigo Renato, lá vai o Bob Dinamite, hein? Eu vou contar para os senhores. 5, 4, 3, 2, 1, fogo, Roberto! Gol do Vasco! É agora sim, aquele quadro Notícias Objetivas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A Vasco TV irá transmitir esse jogo entre Vasco e Flamengo, mas apenas na plataforma Pay-Per-View. Quem vai narrar esse jogo será meu amigo André Marques. E a diretoria vai oferecer um acordo aos 186 funcionários demitidos em março. A ideia da direção é apresentar uma proposta de renegociação da dívida com todos esses funcionários. A expectativa é que esse acordo seja fechado ainda essa semana. A gente espera que sim. E para fechar esse quadro, a Greenleaf, que administra o gramado de São Januário, nos enviou essa foto do campo de São Januário essa semana. E olha, parece que está em boas condições, até porque o último jogo realizado em São Januário foi no dia 24 de março. Naquela vez, o Vasco venceu o Macaé por 3-1. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, algumas informações muito importantes. Primeiro, sobre Aleph Manga do Volta Redonda. O empresário do jogador, Marley Feliciano, e o diretor do Volta Redonda, Flávio Horta, voltaram a falar que até agora não chegou nenhuma proposta oficial do Vasco pelo jogador, que fez 11 gols em 11 jogos na temporada 2021. O valor para tirar Aleph Manga do Volta Redonda, nesse momento, é de R$2,5 milhões de reais. Já sobre Michel do Grêmio, nenhuma novidade, apenas que ele já está recuperado da lesão no joelho. Mesmo assim, ele não deve mesmo seguir no Grêmio para essa temporada e pode ser emprestado novamente, já que passou a última temporada no Fortaleza. O Vasco pode ser o destino do volante. Sobre Andrei, ontem a coluna Mercado da Bola do portal UOL trouxe a informação de que o volante do Vasco estaria numa lista do técnico do Peixe, Ariel Holan, de possíveis reforços para o clube santista. Até o momento, não há nada de oficial, já que o Santos ainda espera sair do período de punição da FIFA para poder contratar. Andrei tem 23 anos e é um dos jogadores que mais vem sendo elogiados pelo técnico Marcelo Cabo. Ele tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro desse ano. E sobre Evander, que está no Midland da Dinamarca, a imprensa da Turquia trouxe a notícia que o Galatasaray fez uma proposta oficial para contratar o cria de São Januário. Só que a negociação não deve sair por agora, já que o Galatasaray também está punido pela UEFA para fazer qualquer tipo de transação. Eles estão tentando um acordo junto à UEFA para poder voltar a contratar. E caso Evander seja negociado do Midland para o Galatasaray, o Vasco teria direito a 3,5% por conta do mecanismo de solidariedade e ainda tem a situação
de Evander está na lista do Vasco Token. Os clubes Vasco e Botafogo têm apenas 50 segundos para marcar o gol 2. É o Vasco que imprime velocidade. Luiz Carlos para Roberto. Lá vai o Dinamite. Abertura 10. Na cara. Botou Zanata. Pode marcar. Atenção. Procura ângulo. Tenta o chute. Domina. Volta com couro. Levantamento para Roberto Dinamite. Sozinho. Atenção. Vai enfiar. Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias. Ele recebeu a bola no peito e jogou com impacto violento dentro do arco de Wendel, que levou um susto surpreendente quando viu a bola beijar o véu da luva. Roberto, que voltou a ser Dinamite, marca o segundo gol para o Vasco ao fechar o estádio. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, dia 13 de abril, aniversário de Roberto Dinamite, fazendo 67 anos. Um grande abraço para Roberto Dinamite. Você que chegou até aqui, dar o like nesse vídeo é muito importante, e você que até agora ainda não é inscrito no canal, eu conto para você. É só clicar aqui embaixo, seja inscrito no canal e acione o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui, e siga a gente também nas nossas redes sociais, por favor. Conto com a sua audiência também lá, Instagram, Facebook e Twitter. Com certeza a gente dá muita notícia por lá, é só seguir o @avascaínos. E tem também o nosso segundo canal, você não sabe, você não conhece, tá passando o card aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito pela Mari Barata, que tá muito bacana. É só chegar lá e curtir e também se inscrever no nosso segundo canal. Grande abraço para vocês, e como eu disse, esse Bom Dia Gigante foi integralmente em homenagem ao Roberto Dinamite. Mas eu te faço uma pergunta: por que Roberto Dinamite? Nesse final desse Bom Dia Gigante, vou te contar essa história, por que o apelido de Dinamite. Grande abraço, hoje tem boletim a ver com Felipe Tiru, e mais tarde o Flávio Dias chega com nossa Avenils, com muitas informações e mais homenagens ao grande Roberto Dinamite. Confere só como foi o apelido Roberto Dinamite. Valeu, galera! Vai caminhando agora o jogador Roberto, à altura da linha mera contrária, aproximou-se da grande área, penetrou, correu, atirou, é gol! Roberto, camisa 15! Uma driblou 2 jogadores de jaqueta escarlate. Quando viu o caminho aberto para chutar, deu uma pedrada com o pé direito na bola. Eu acho que esse momento do gol contra o Inter, entendeu, foi importante, outros momentos foram importantes, mas esse acho que foi o mais importante. Foi a primeira vez realmente jogando Maracanã no time principal do Vasco e fazer um gol contra um Internacional, e ali surgiu o apelido Dinamite. Eu era editor do Jornal do Esporte, o Aparício Pires era secretário de redação, e nós dois estávamos sentados fechando o jornal do treino, de um treino do Vasco, em que Roberto Dinamite tinha marcado gols. Aí ele pegou a matéria do repórter, aí falou pra mim: pô, a gente podia botar um apelido nesse cara, hein, rapaz? Esse cara é sucesso, hein? Esse Roberto, hein, que faz gol, pô. Mas vamos. Aí ficamos nós dois pensando. Aí ele falou: Dinamite, garoto Dinamite.